Olá, turma, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos lá à aula da nossa semana, que continuando a questão dos conceitos básicos de genética, né? Essa é em especial os conceitos de fenótipo e genótipo, tá? Bom, entender a genética, ela possibilitou inúmeros avanços, né? No campo da biologia, da medicina, na evolução, né? No entanto, ainda é necessário o aprofundamento de alguns conceitos, né? Que as pessoas se familiarizem e reconheçam a importância, tá? Porque ainda a genética tem muito que evoluir, né? Tem muitos assuntos cotidianos que precisam da genética. Os termos mesmo, né, genótipo e fenótipo, eles são essenciais na atualidade. Eles que fundamentam o entendimento de teste de paternidade, né, herança dos caracteres adquiridos, e principalmente nas questões do desenvolvimento da biotecnologia, da medicina, né? E o aluno, né, ele não pode ficar fora disso, né? Nós educamos para o mundo, nós fazemos o letramento, nós proporcionamos condições para que ele obtenha o letramento científico. Então, quando ele assistir um jornal, ele lê uma notícia, ele tem que saber o que significa aquilo, e não é tão difícil. Então, nós vamos tentar estreitar essa relação. Bom, vamos partir do início, né? Aonde que surgiu esses termos? Esses termos eles foram descritos pela primeira vez em 1900 e alguma coisa, né? Comecinho dos anos 1900, acho que 1909, 1910. E por um pesquisador dinamarquês. Eu coloquei no material de vocês, coloquei uma frase dele, tem uma foto, tá bem feitinho lá para vocês, tá? Então ele colocou lá que o fenótipo, né, ele deriva do grego feno, que é evidente, quer dizer evidente, né? E o tipos, todo mundo sabe que é característica. Então, características evidentes, certo? Ou seja, conjunto de características observáveis. O que nós observamos? Morfologia, física. Aí tem alguns exemplos lá para vocês, né? Que a gente usa muito. Então, por exemplo, que característica observável que a gente nota no ser humano? Cor, textura de cabelo, cor dos olhos, formato de nariz, formato de boca, né? Altura. Nos animais também, cor de pelagem, quantidade de patas, né? Nos vegetais, se tem presença ou ausência de espinhos, formato de folha, presença de flores e assim por diante, tá? O fenótipo, com o passar do tempo, ele sofre alterações devido ao ambiente, né? Então, isso tem que estar bem claro. Quando a gente usar esses termos, os alunos têm que compreender isso. Então, o nosso fenótipo, ele tem a interação com o ambiente e ele sofre alterações. Exemplo claro, cor de pele, né? Você pode ser, vou usar o meu exemplo. A minha mãe é negra, meu pai é branco. Então, lá em casa, nós somos em 5 irmãos, certo? Temos eu e mais 2 irmãos, que eu falo que a gente é uma cor meio encardida, mas que pega um sol, a gente já fica moreno, né? Tem uma irmã que é mais branquinha e tem um irmão bem mais moreno. Perceba o que eu falei, que se eu pegar um sol, eu fico mais morena, né? Então, aqui, o meu fenótipo, ele é branco, né? Eu percebo que ele é branco, mas ele pode ser alterado pelo ambiente. Se eu pegar bastante uma incidência de luz solar, né, eu consigo mudar a aparência, né, do meu fenótipo. Mas o meu genótipo, a minha cor, ela tá lá. Quer dizer, vamos falar de genótipo daqui a pouco, né? E outras, esse é um exemplo mais simples. Genótipo é do grego genos, né, que quer dizer origem, e o tipos, que é a característica. Então, é toda a informação contida na molécula de DNA do indivíduo. É aquela informação que não é observável. Deixa eu voltar lá que eu esqueci de um item. Na questão do fenótipo, gente, tem fenótipos que eles não podem ser observados sem um exame, né, ou sem uma técnica. Um exemplo bem comum é a tipagem sanguínea, né? Ele é fenótipo, tem gente que confunde e acha que é genótipo, e não é. Ele é fenótipo, tá?
e ele não dá para ser observado, a não ser por exame, tá? Então é importante abrir uma aspa sobre isso para que não reste dúvida. Lá na questão do genótipo, né? Então toda a informação contida na molécula do DNA do indivíduo é aquela informação que não é observável. Ao contrário do fenótipo, ele não sofre alterações, ele não recebe influência do ambiente, salvo em casos de mutações, né? Mas mesmo assim, dificilmente ele causam alterações herdáveis, tá? Há uma íntima relação entre esses termos, né? Eu coloquei para vocês, até fiz aqui uma reprodução e coloquei, acho que para vocês pode ser que apareça espelhado, tá lá no material de vocês, né? Então, o nosso genótipo mais o ambiente, eles resultam no nosso fenótipo, tá? Então, isso também já pode servir como uma base para vocês prepararem alguma aula, né? Um modo de chamar a atenção, como que você vai fazer isso? Vai fazer ilustrado, né? Mesmo sendo ensino médio, como que você vai fazer? Resumindo tudo isso, nós somos aquilo que o nosso genótipo expressa em interação com o ambiente, através do fenótipo, né? Então, esse cartaz que eu mostrei para vocês, ele resume isso, é uma expressão, tá? Então, fica mais fácil para entender. Coloquei, né, para vocês os exemplos de algumas práticas para trabalhar genótipo e fenótipo. São bem interessantes, né? Pode ser que algumas vocês tenham dificuldade na questão da pesquisa. Então, vocês têm que fazer as adaptações ou buscar outras, mas tentem, não custa, né? Então, a gente vai bater muito na questão da árvore genealógica e do heredograma. Então, por exemplo, uma das características mais comuns, né, o professor usa muito, é a questão de enrolar a língua, né? Você faz rapidamente uma pesquisa na sua sala. Então, quem aqui consegue dobrar a língua? Quem consegue enrolar, né? Se dobrar a língua é dominante, né? Quem não dobra, ele já sabe que é o recessivo. Então, ele tem que ter, se ele não dobra, os pais deles não podem dobrar, né? Ou então, se ele dobra, professora, mas a minha mãe dobra, né? Então, surgem aquelas conversas. Então, mas aí a sua mãe Desculpe, eu falei bobagem. Se o aluno não dobra, ele pode vir de um pai e de uma mãe que dobrem, porque eles podem carregar o gene recessivo, né? E aí surgem esses jogos. E também ao contrário, né? Esse aluno dobrar, aliás, ao contrário é impossível. E se ele dobra a língua, não tem como os dois, né, os pais deles não dobrarem a língua. Então, assim, surgem essas coisas bem interessantes para eles. Mas essa é a mais comum. Dá para você buscar outras características genéticas, né, que façam o aluno pesquisar, organizar, observar e analisar também durante a coleta de dados, né, para depois eles montarem um heredograma que fica bem assim evidente, tá? E aí tem que criar aqueles códigos, né? Um exemplo aqui bem legal é do lóbulo da orelha, né? A questão da orelha de abano, né? Então, você pedir para eles, uma ideia que está lá no material de vocês, é que eles façam um levantamento fotográfico de álbum de família. 2 gerações, tá? Para trás dos pais deles. E aí, eles têm que trazer fotos, né? Nítidas, então eles vão ter todo esse trabalho de pesquisar. Se for o caso, eles podem tirar a foto, né? O mais difícil é dos antigos, então fica mais fácil. No próprio celular eles tiram, eles conseguem imprimir, que fique bem nítido, né? O rosto, que mostre a orelha, né? O lóbulo da orelha, para que eles percebam se ele dobra ou não, se a orelha é de abano ou não. E eles trazem essa foto e conseguem montar o heredograma, tá? E aí eles vão criando a simbologia. Desculpa, vão montar a árvore genealógica, depois eles vão montar a simbologia para então dar a criação do heredograma. Então, olhe quanta riqueza tem numa atividade dessa, quanta pesquisa, né? E bem significativa. Ele começa a compreender que a genética é uma coisa consistente e bem dentro da rotina dele.
Outra proposta de sequenciamento genético. Você lança, né, uma pergunta, coloquei como exemplo aqui. Um casal de olhos castanhos teve 4 filhos, né? 3 filhos com os olhos castanhos e um filho com o olho azul. Como que você explica? Joga a pergunta no colo deles, né? Como que você explicaria isso? Você acha que isso aí tem uma explicação genética? Que vão surgir, né? Ah, saiu com o vizinho, essas coisas de adolescente, né? Mas você acha que não tem nenhuma explicação genética, né? Até com certeza vai sair, algum aluno pode explicar isso, e no caso você faz suas inferências também. Depois que sair isso daí, pede para eles em grupos, né, tentarem montar esse sequenciamento, esquematizar esse heredograma, como isso aconteceu, mostrando genes recessivos, dominantes, né, como o genótipo, o fenótipo, então fica bem interessante. Outra forma também de análise que se dá para você trabalhar é a questão de análise de questões do Enem. Aí você consegue atender mais especificações do ensino médio, né? Já conversamos sobre isso bem lá no início. O ensino médio, ele é visto hoje não mais como preparatório para o vestibular, tá? Antigamente era isso, só para vestibular, mas quem garante que todos os alunos querem fazer vestibular? Hoje, o olhar do ensino médio, né, a proposta de estudo do ensino médio é preparar o aluno para a vida, tá? A mercado de trabalho? Sim, também, né? Mas para qualidade de vida, expectativa de vida, planejamento de vida, quem ele é, o que ele quer, qual o papel dele na sociedade, o que ele vai fazer. Entre esses, com certeza, tem os que buscam uma colocação dentro de uma faculdade, né? E sempre vai ter aquelas questões de análise de provas. Então, assim, o Enem, né, que é uma coisa real, está dentro da nossa atualidade, ela tem bancos de questões, você pode buscar na internet, né? Tem uma que eu tirei, coloquei para vocês, essa questão eu já trabalhei, eu mesma, num programa de preparatório para vestibular com alunos de ensino médio, e foi uma das questões. Então, ela acaba sendo bem interessante, né? É uma questão lá que pede para identificar os pais biológicos de uma criança. Então, ela tem a coluna com as características do bebê, e depois ela vem com 5 pais, se eu não estou enganado, 5 casais, né? E conforme a pintura, né, parece das colunas, você identifica as características e você vai chegar a uma conclusão, quem que pode ser o pai da criança. Espero que vocês acertem a questão no piscar de olhos, né? Então, acho que são essas. Todas essas atividades, né? Por que elas são interessantes? Porque essas atividades, elas aumentam o interesse dos alunos, né? Nesse conhecimento sobre a genética. Você apresenta de uma forma trazendo a família, né? Aí surgem as brincadeiras, você familiariza, você traz para a realidade, para o dia a dia do aluno. Então, também quando você traz jogos, traz pesquisas, tudo isso deixa a aprendizagem mais significativa e facilita a compreensão, né? Mas quem que vai fazer? Quem que vai buscar? Ah, eu vou apresentar essa que a senhora falou. Pode ser, de repente você vai conseguir outras, você vai ter que adaptar, né? Quem seleciona, quem busca, quem monta, esse é o papel do professor. Conhecimento, gente, não precisa do professor. É só digitar a palavra no Google e vai aparecer. Mas nós sabemos, né, na pele, principalmente nos últimos tempos, que o professor, ele é uma figura indispensável. Vocês estão percebendo isso, vocês se tornarão professores. Por quê? Porque o professor, ele norteia, ele não é dono da informação, mas ele é que norteia, né? Ele esclarece as dúvidas, ele facilita o caminho do aluno para a aprendizagem, né? Mas não é dono do conhecimento. Então, olha a importância do professor buscar essas atividades, tá? Torno sempre a dizer, seja um professor que dê asas aos seus alunos e não que dê uma gaiola,
né? O aluno não pode ficar preso naquilo, ele tem que voar. Você tem que ensinar o caminho do conhecimento, para que esse aluno sempre busque mais, tá? Então, cabe a você buscar essas, reinventar e trazer outras atividades. Acho que é isso, meus queridos, né? Se estivéssemos em sala, poderíamos fazer essas atividades, né, de forma prática mesmo, né? Dava pra gente montar uma, nem que fosse, como que fala assim, fake, né? Mas pelo menos com fotos, mas assim seria mais fácil, tá? No entanto, não é. Torno a dizer, guardem esse material, salvem no arquivo pessoal de vocês, porque ele será de grande valia na prática pedagógica de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.